Boa noite. Estamos juntos nessa noite de terça-feira em mais uma live do MDA, Movimento Direita Alvorada. Hoje uma live especial. Nós deixamos reservada para fazer uma entrevista, né? O candidato a prefeito de Alvorada, Douglas Martello. Para quem não conhece, ele está aqui à minha esquerda, mas ele é de direita. Estamos juntos aqui. Dr. Fábio Bueno é membro do Movimento Direita Alvorada e advogado do movimento. Lucimar Amador, também do movimento. E nós agradecemos a tua audiência nessa noite e te pedimos que tu compartilhe com teus amigos, que tu deixe teu joinha, teu like ali, para que o máximo de pessoas possíveis possam ouvir nessa noite o plano de governo de Douglas Martello. Vai dizer para a população de Alvorada, através do canal do Movimento Direita Alvorada, perguntas que nós vamos fazer, perguntas que você pode fazer nos comentários da live, para estar sanando dúvidas nessa noite. Enquanto eu vou estar compartilhando aqui, eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio, depois para a Lucimara, depois Douglas, para a gente estar se apresentando, para depois a gente começar a nossa entrevista com o candidato a prefeito de Alvorada. Dr. Fábio. Boa noite alvoradenses. É mais uma vez um prazer estar aqui na live do MDA, para a gente poder levar para todos vocês aí em Alvorada o que realmente está acontecendo no mundo político, o que está acontecendo nesse momento, que é uma semana de decisão. É uma semana de decisão. Todos sabem que nós temos o MDA tem uma conduta de direita, um posicionamento de direita, e nós sempre apoiaremos candidatos de direita. E não por menos que nós temos aí Douglas. Boa noite, Douglas. Boa noite, obrigado pela tua presença aí. Tá? São poucos candidatos, são poucos da área política que se prontificam assim em falar com movimentos como o nosso, tá? E muito obrigado também pela tua coragem de botar a cara a tapa aqui e mostrar aí o teu plano. Boa noite, Max, já tinha dado boa noite. Simara, boa noite também. Simara. Boa noite. Então vamos aqui para uma live então, mais uma vez explicativa, tá? Então que seja ótima essa noite. Bom, obrigada, Douglas, pela presença. Obrigada, MDA, por nos proporcionar esse tete-a-tete mesmo com os candidatos, que nem todos têm essa coragem, né, de estar aqui, de responder, de ouvir as nossas indagações, né, e ouvir as nossas dúvidas referente ao teu plano de governo. Tá? Perfeito. E boa noite, Max. Boa noite, doutor. Boa noite formalmente agora na live, a gente já estava... Essa presença do Douglas aqui conosco, né? Para estar, então, respondendo perguntas, né? Nessa semana tão decisiva, muito importante para a nossa cidade, onde vai ser escolhido 17 vereadores, né? E o prefeito, que vai conduzir a cidade nos próximos 4 anos. Então, eu queria começar com uma pergunta. Não está dentro das minhas perguntas, mas ela é indispensável hoje, né? Que é te perguntar a respeito do debate de ontem à noite, né? De forma que tu quiser responder, mas a minha pergunta focada realmente na ausência do atual prefeito e da ex-prefeita. Perfeito. Primeiro, boa noite, Lucimara, boa noite, doutor, boa noite, Max. E tu que está nos assistindo hoje, certamente tu está nos assistindo preocupado com o futuro da nossa cidade. Eu sempre digo uma coisa, Max, que quem quer participar da vida pública, e ainda mais da vida pública querendo representar as pessoas, tem que estar de peito aberto. Tem que ter transparência e poder debater. Eu, quando decidi ser candidato a prefeito, sabia que ia ser xingado, ia ter fake news sobre mim, sobre a minha vida, mas faz parte do processo, faz parte do jogo e do debate democrático que é a política, que quando a gente decide participar, vira. Mas eu quero dizer, Max, que a gente está num momento decisivo da nossa cidade, antes de responder a tua pergunta. Alvorada tem uma oportunidade esse ano, talvez, que nunca teve, de romper um ciclo que não tem sido bom para a cidade. A Estela e o Apolo se revezam no poder há quase 30 anos. E os problemas são os mesmos de antes de que eles governaram. A gente segue com os mesmos problemas históricos. Antes de vir para cá, e por isso que a live começou mais tarde, porque eu me atrasei, é importante deixar frisado isso, se chover lá na Americana, vai encher de novo. Se nós abrirmos um jornal de 20 anos atrás, vai estar lá Alvorada, uma cidade insegura.
Alvorada é uma cidade dormitório. Os problemas são os mesmos. E esses dois grupos, essas duas pessoas já governaram a cidade mais de uma vez. E quando não estavam governando a cidade, o Apolo foi vereador da cidade por 2 vezes. Verdade. A Estela foi deputada da cidade 3 vezes. Foi secretária de Estado. Tinha um alinhamento das estrelas. Pô, vê se não era o momento de chegar lá no governo federal da dona Dilma, no governo do estado do seu Tarso Genro, Verdade. e dizer, tá, preciso de ajuda para minha cidade, preciso que ajude o lugar que eu me elejo. Preciso... E não teve nada disso. Então, nós daqui a 5 dias, menos agora, né? 4 dias, umas Graças horinhas, a Deus. vamos estar escolhendo o futuro da cidade dos próximos 4 anos. Será que essas duas pessoas têm capacidade de mudar esse estado de coisas? Eu acho que não. Porque eles já tiveram a chance deles e não mudaram. Ontem, a ausência deles no debate é a prova de que eles não querem debater com a cidade. Eles querem ficar falando lá para a turminha deles. Querem ficar preparando material para a rede social deles. Para falar o que interessa a eles. Não interessa o confronto de ideias. Porque quem quer debater, quem quer governar a cidade, vai governar para aqueles que votaram na gente e para aqueles que não gostam da gente, que não votaram na gente. E por isso o confronto de ideias é necessário. Por isso que a gente poder estar esmiuçando o ponto de vista de cada um, o plano de governo de cada um, o que pensa sobre coisas é fundamental. Eu fiz uma live esses dias com o Daniel Bordin, na Alvorada do Povo, que nós discorremos sobre todo o plano de governo de peito aberto. Né? Hoje é a mesma coisa, vim aqui de peito aberto. Não tem pergunta combinada, não tem absolutamente nada. A gente está aqui para falar com a cidade, com as pessoas. E até dizer o que não dá para fazer. Porque eu acho que esse é o papel de quem quer governar. Ter que ser transparente, ser verdadeiro. A gente está cansado de promessa. A gente está cansado de não ver as coisas acontecerem aqui na nossa cidade. Acho que esse ano a gente tem que dar um basta nisso. E quem foge do debate não está preocupado contigo. Não está preocupado em resolver o problema da cidade. Está preocupado exclusivamente com um plano e um projeto de poder. E é isso que eu combato, é por isso que eu estou nessa luta e por isso que eu quero ser prefeito dessa cidade. Amém. Eu penso assim, o Douglas sabe, eu sou empresário na cidade, eu e a minha família, e eu acredito que Alvorada é uma cidade rica. Eu acredito nisso. Só que não adianta tu botar riqueza na mão de pessoas que desperdiçam, né? Eu acredito uma cidade bem gerenciada, uma cidade que compra bem, que não desperdiça, que tem planejamento em gastos, tanto com funcionário, quanto tu fazer compras, né? E se tu te tornar a tua cidade atrativa para investimentos, a tua cidade vai florescer. Não é assim. Mas olha, 4 anos e em 8, cara, tu muda um lugar completamente. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma minha, depois fazer uma assim, esse jogo? Sim, tranquilo. Perfeito. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero te pedir que tu deixe teu joinha aqui e que tu compartilhe. Nós temos 73 pessoas que estão assistindo, mas a gente pode alcançar mais pessoas, só que tu precisa ir lá e compartilhar. Escreve o nome, marca lá o nome da pessoa, João, Maria. Escreve o nome lá, marca essa pessoa, vai lá no compartilhar no cantinho, compartilha com as pessoas, para que mais pessoas possam ouvir o plano de governo do Douglas Martelo nessa noite. Eu, Maximiliano, voto no Douglas, não pelo Douglas, pela pessoa dele, mas eu voto no Douglas porque eu vi o plano de governo dele, eu gostei do plano e eu acredito que esse plano de governo é bom para Alvorada. É por isso. Não é porque ele é bonito ou porque a Laísa acha que ele é bonito. Não, eu voto porque o plano do cara é bom, entendeu? Então, a minha primeira pergunta, então deixa ali teu joinha e compartilhe. Tá? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Primeira, o desperdício com aluguéis de imóveis em Alvorada. Hoje a gente sabe que aluga muitos imóveis desnecessários e altíssimos. Qual a tua ideia sobre esse procedimento em Alvorada e o que tu pretende fazer se tu for prefeito? Perfeito, Max. A Alvorada gasta realmente muito mal os nossos recursos e tu fala dos aluguéis, eu posso falar dos CCs, que gasta também, a gente tem um gasto excessivo com cargos comissionados, a gente também tem um gasto excessivo com os contratos de prestação de serviço do município, eles são mais caros que às vezes os mesmos contratos, às vezes com a mesma empresa para fazer a mesma coisa em outras cidades, mas em Alvorada é mais caro. Na minha avaliação, por vários motivos. Porque o mercado, quando vem aqui prestar o serviço na cidade, para quando entra numa licitação, já coloca um preço superior porque não confia no município.
ou porque atrasa, ou porque tem algum problema no contrato, e aí, né, a gente pode pensar o que pode ser, ou uma incapacidade do executivo em construir os processos administrativos internos. Por isso que a gente paga mal, por isso que a gente paga caro os contratos, e é o nosso dinheiro aí que escorre o nosso dinheiro, e por isso que falta dinheiro para aquilo que é essencial. A questão dos prédios alugados é a mesma coisa. Os valores, eu pego, por exemplo, o exemplo do prédio da Secretaria de Saúde, ali na Parada 44, é R$30 mil aquele prédio. E nós temos muito bem estruturas públicas que estão fechadas, que poderiam muito bem abrigar todo o setor administrativo da Secretaria de Saúde. Então, isso é gestão. Governar uma cidade é fazer escolhas. Quando tu faz escolhas erradas, quem sofre é a população. Então, nós vamos revisar contratos, nós vamos sim reduzir os valores de aluguéis, nós vamos revisar esses contratos de prestação de serviço, sim, aquilo que está mal feito, aquilo que está fora de preço de mercado, buscar as jurisprudências, inclusive das cidades da região metropolitana, para fazer o comparativo, para poder fazer os questionamentos, nós faremos isso. O alvoradense não pode gastar tanto dinheiro com o custeio da máquina. Nós temos um plano que nós construímos que vai ter uma economia mensal para o município, só da reorganização administrativa, da redução de gastos, de R$1 milhão por mês. Por mês. Por mês. Que é um dinheiro que a gente tira do custeio, é um dinheiro do alvoradense, que já existe esse dinheiro. É um dinheiro que a gente tira do custeio da máquina, ou seja, a prefeitura deixa de gastar com ela para tornar investimento na cidade. Eu sempre dou um exemplo, que ele é engraçado, mas não deveria ser, porque ele é um absurdo, do departamento de direitos individuais, coletivos e difusos da Secretaria de Assistência Social que existe no município. Meu Deus do céu. Esse departamento não produziu nenhum relatório, não tem nenhuma função específica, mas tem um custo anual de R$300 mil. Então, é esse tipo de coisa que tem que acabar. Tu diz para nós que tem um setor dentro de Alvorada que o Apolo permite que gaste R$300 mil sem função nenhuma. Exatamente. Ou tipo, rasgam a nossa grana. É o famoso cabeça de emprego, Max. Que isso que tem que acabar na cidade. Porque quando tu faz o governo preocupado com os padrinhos políticos, com a padrinhagem, com a companheirada, tu deixa de pensar na cidade, ainda mais no município pobre como o nosso. Cada real mal investido vai fazer falta num serviço essencial para a cidade. Cada real que o município gasta errado vai fazer falta na onde mais precisa. E quem mais precisa do poder público são as pessoas mais pobres. E é essa visão que nós temos que virar, esse olhar que a gente tem que fazer como gestor, melhorar a vida das pessoas, especialmente aquelas que necessitam de verdade do poder público. Perfeito. Eu vou passar agora a pergunta para o Dr. Fábio Bueno, por favor, querido. À vontade. Muito bem. Douglas, em tese tu já me respondesse alguma coisa que eu estava em minha mente aqui sobre como reestruturar a administração pública e aonde investir recurso, porque nós sabemos que existe plano orçamentário anual que tu não vai poder mexer depois que já aprovado pela Câmara. Tá? Tu não vai conseguir mexer. Então, esse valor que já vem, essa economia de R$1 milhão, entra no plano orçamentário já para o outro ano, exatamente para ele não se desviar. Porque nós temos exemplos, principalmente em Porto Alegre, que se tem uma certa economia, mas essa economia não entra no plano orçamentário. Não entra no plano orçamentário. E aí, para onde vai esse dinheiro? Não se sabe. Só se soube retirar, mas não sabe para onde é que vai esse dinheiro. Então, esse até já adiantando que era uma das minhas perguntas. Mas Caixa único, né? A minha principal pergunta dessa primeira parte era, sendo um pouco redundante, né? De todos aqueles pontos do teu plano de governo, tá? Todos aqueles pontos, qual é o principal objetivo? Qual é o teu principal objetivo, tua principal meta para o povo de Alvorada? Eu sei que todos são importantes, todos os pontos são importantes, eu até risquei, eu coloquei, mas eu ia te perguntar qual que tu te simpatiza mais, mas não é uma questão de simpatia, é uma questão de prioridade e de segurança e prioridade. Tá? Então, de todo o teu plano, qual é a tua principal meta? Doutor, nós temos um município que ele está de costas viradas para a geração de emprego e para os investimentos. Alvorada, quem quer abrir um negócio em Alvorada, e aí eu estou dizendo da carrocinha de cachorro-quente ou de pipoca a um shopping. Sofre embargos, sofre dificuldades imensas, porque a burocracia municipal ela é terrível. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de emprego.
E a Alvorada está de costas para o investimento, está de costas para os empregos. Não é à toa que 50, 60 mil pessoas saem diariamente de Alvorada para buscar o sustento das suas famílias, buscar os seus sonhos. Então, sem dúvida, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da cidade é um eixo muito central do nosso plano de governo. Nós temos um plano de desburocratização através da Lei de Liberdade Econômica, que vai buscar desregulamentar muita coisa, vai facilitar a vida de quem quer investir em cidade. Nós também temos um processo de racionalização de impostos, redução de impostos para que o município, e também um processo gradativo até a extinção das taxas. Nós temos hoje uma receita anual de taxas que gira na casa de 10 milhões ano. Então, não podemos abrir mão dessa receita do dia para a noite. Né? Nós temos que botar o custo das taxas dentro do orçamento do município, não como estimativa de receita. Né? Então, a ideia é que a gente possa fazer um processo gradual até extinguir todas as taxas para o município também se tornar competitivo. Quando eu reuni a equipe lá para desenvolver o plano de governo dessa área específica, eu disse, olha, Alvorada tem que se tornar um município mais atraente da região metropolitana para se investir. E uma coisa, acima de tudo, doutor, o município tem que ter boa vontade com o capital. Tem que ter boa vontade com aquele que quer investir. Quando um empresário, uma empresa chega no município, ou procura, ou sonda o município, ele só quer uma coisa do poder público, boa vontade. Ele quer saber que vai poder investir ali, que vai ter uma condição segura para investir, o município está organizado, ninguém vai ficar lá pedindo favorzinho, pedindo achacando, ou incomodando a pessoa para trabalhar. É por isso que a Alvorada nunca trouxe nenhum grande investimento. É só olhar a região metropolitana, todas elas estão com grandes investimentos. O município de Alvorada não. Outra coisa que nós faremos para buscar investimentos e buscar os empregos é a alteração do distrito industrial, do perfil do distrito, que hoje é só indústria. A nossa ideia é transformar num distrito misto, permitindo serviço, logística, empresas de mais setores, abrir esse Tem leque. uma lei, né, que impede isso, né? Tem uma lei que impede isso. É uma lei desde a criação do distrito industrial que não se teve muito interesse Nunca mexeram, né, em mexer, assim, porque parte do distrito de Alvorada é estadual e outra é municipal. Na parte municipal até já alteraram a legislação, mas a parte estadual, Alvorada, lamentavelmente, nunca teve lá na Assembleia, ou teve, por poucos períodos, uma representante lá que, lamentavelmente, não se preocupou em mexer nisso. Então, nós queremos fazer esse enfrentamento, queremos conversar com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado. Nós temos lá hoje uma pessoa que tem todo um olhar especial pela cidade, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Lorenzoni, que tem uma relação forte com a Alvorada, e nós vamos procurá-lo para ajudar o município de Alvorada. Alvorada ocupa hoje um dos últimos lugares do PIB per capita do Estado. Então, nada melhor que esse argumento para atrair investimento. Né? Para dizer, olha, agora chegou a vez de Alvorada. Mas, sem dúvida, o município tem que ter alterar a legislação, mas tem que ter a proatividade. Eu sempre brinco, a Thaisa está aqui sentadinha, minha namorada. Eu sempre digo para ela, para as pessoas nas reuniões que eu vou, para conquistá-la, eu tive que mostrar que eu era um bom projeto. Né? Um bom prefeito tem que mostrar para o mercado investidor que Alvorada é um bom projeto. Né? Então é isso que um bom prefeito tem que fazer. Tem que botar o planinho embaixo do braço e dizer, Alvorada tem uma posição geográfica X, tem um povo Y, tem uma condição, tem uma situação fiscal Z, para dizer, olha, vem para cá que tu vai poder trabalhar com tranquilidade. Então, sem dúvida, o alvoradense merece trabalhar na sua cidade. Ele merece, porque é mais qualidade de vida. 1, 2, 3 horas que ele passa dentro do ônibus, é 1, 2, 3 horas que ele podia estar em casa com a família dele, podia estar fazendo uma faculdade, podia estar fazendo um curso superior, mas ele está dentro do ônibus. Né? Então, o alvoradense merece trabalhar na sua cidade e nós vamos fazer força. Nós temos o plano, nós sabemos o caminho, nós vamos buscar as empresas e os empregos para os alvoradenses. Antes de passar para a Lucimara, eu quero te pedir, que está nos assistindo, que tu deixe teu joinha, deixe teu like ali e compartilhe com teus amigos, teus familiares, para que mais pessoas possam ouvir as respostas das perguntas que o Douglas Martelo, candidato a prefeito de Alvorada, está respondendo aqui. Lucimara Amador. Posso só dar um pitaquezinho aqui na resposta do Douglas, só para corroborar, Douglas, que a tua resposta foi desenvolvimento econômico. Perfeito, né? E geração de empregos. Que exatamente, o desenvolvimento econômico vai gerar emprego. E vai gerando emprego, vai trazer
recurso para Alvorada e eu concordo contigo plenamente com essa forma que até eu pego o Max gosta de fazer muitas analogias, né, com a vida, né, Max? Com o desenvolvimento econômico, a gente não vai tratar o alvoradense como coitadinho, a gente vai ensinar ele a pescar, aquela analogia do pescar. E me permite, doutor, fazer, antes do Márcio me permitir também, preciso. fazer um Permito. pequenos parênteses também, porque nós elevando a receita do município, nós vamos ter mais dinheiro para investir em educação, para investir em saúde, para investir em infraestrutura. A gente só vai dividir, a gente não divide pobreza, a gente divide riqueza. Então nós temos que transformar Alvorada numa cidade mais rica para nós termos mais dinheiro para fazer bons investimentos na cidade. Alvorada produz a sua riqueza, total da sua receita, contabilizando os recursos do governo do estado e do governo federal, apenas 40%. Então, nós não somos um município autônomo. Se tirassem lá, se o governo federal mudasse a lei e tirasse esse 60% da nossa receita, nós ficaríamos apenas com 40% de riqueza interna. Ou seja, é pouco. Nós temos que inverter isso, nós temos que aumentar a nossa riqueza interna e tendo mais empregos, mais empresas, a gente vai fazer o dinheiro também circular mais aqui dentro. Então, o município aí começa a levantar a sua receita e aí começa a melhorar a vida da cidade. Eu vou abrir um parênteses aqui. Obrigado. Quando eu vejo as pessoas, porque eu não fiz nível superior, né? Também não. Comecei a cursar, nós tínhamos a escola, licenciatura de História para ser professor. Mas a gente aprendeu na vida. E eu digo, se tu ama mesmo os pobres, e tu quer ajudar os pobres a não serem mais pobres, duas coisas tem que fazer. Gerar mais empregos, né? Gera empregos para as pessoas e qualifica a educação. Dá uma educação de alta qualidade. Que essas pessoas mesmas vão chegar onde elas querem. Porque a gente era de pessoas simples. E é fácil hoje aumentar a qualidade da educação no município de Alvorada. Porque tem verba do Fundeb, né? Então, só que tem que ter boa gestão. Lucimar Amador. Obrigado, Lucimar. Nada, capaz. Então, eu lendo o teu programa, Douglas, eu vi palavras ali muito fortes que realmente o que eu vejo das outras campanhas é bem diferente. Então, a gente está aqui te apoiando e te entrevistando, porque a gente vai cobrar depois, tá? E eu quero salientar 4 palavras que eu vi no teu programa e que são totalmente diferentes dos nossos adversários, concorrentes, mais ou menos isso, que fala sobre ciclo, fechamento desse ciclo, novo rumo, recuperar, desenvolver e devolver alegria para essa cidade. A gente vendo, assistindo as musiquinhas do Apolo, continuar, confirmar, não pode parar. Como assim não pode parar? Ela está parada, ela está estacionada. Estela disse que quando na gestão dela foi uma maravilha. Onde Alvorada foi uma maravilha? Nunca foi. Nunca foi. Nós precisamos mudar, urgente. Agradeço a tua garra aqui. E eu vou ter que puxar o assado para o meu lado. Eu sou empreendedora aqui em Alvorada e nós sentimos uma grave dificuldade em sair com nossos veículos, não só pela quantidade de carros que tem na rua, ônibus, os nossos caminhões realmente eles são grandes. E o que acontece? A gente tem que sair 20 para 7, 15 para 7 para chegar em qualquer cliente às 8 horas. Porque se tu sair às 7 horas, acabou para ti. Acabou a tua agenda, acabou o teu compromisso com o cliente. Né? Isso é o meu maior problema. As saídas de Alvorada tem opção, tem uma saída, tem um projeto para isso? Ô, Douglas, eu posso colocar junto com a da Lucimar, eu vou aproveitar. Claro. Teve uma pergunta aqui, saiu da linha, mas era do Bruno Neri, e ele falava exatamente nisso. Se tu tem um plano, porque tá inchada a região do Big. Coloco junto, tá? Bruno Tá certo. Perfeito. Nós sabemos que existe hoje na Metroplan um projeto para a construção de uma segunda ponte de acesso pelo Big, pelo acesso do Big. Né? Inclusive uma contrapartida que o shopping tem que fazer após o término da obra, que a gente, se Deus quiser, ano que vem Amém, Senhor. vai ser retomada.
exatamente para desafogar esse trânsito da entrada da cidade. Nós temos ali também na Gleba, também já existe um projeto para uma segunda ponte ali, para fazer uma nova ponte ali da Gleba, que a gente sabe que tem... É só um vai e vem, Meu vai e Deus. vem, né? Mas acima de tudo isso, essas obras estruturais são fundamentais para desafogar e para ter mais fluidez no nosso trânsito, especialmente nos horários de pico, né? Nesse horário de entrar no início da manhã, no final de tarde, que às vezes tem carro lá na Baltazar, demora 40, 50 minutos, um trecho de 3, 4 quilômetros leva 40 minutos, né? Eu mesmo já passei muitas vezes por isso. Mas a Alvorada tem que ter uma engenharia de trânsito organizada. E a gente não tem. Os tempos de sinaleira são desregulados, meio bagunçado. Quando funcionam as sinaleiras da cidade. O final da pergunta dele era se tem como sincronizar as do bico as da Baltazar. Engenharia de trânsito. Nós temos que botar inteligência dentro do departamento de trânsito para exatamente organizar o trânsito da cidade para a coisa fluir. Não faz sentido a gente ficar, como eu disse, um trecho de 3 km, 40 minutos parado, por causa da sinaleira do tranca-tranca, né? Aquela sinaleira da entrada do Big ali é um problema, né? E um outro problema que a gente fala quando fala de mobilidade urbana é a estrutura das ruas. Porque às vezes tu tem que andar de maneira mais lenta, porque a rua é comprometida. Então nós temos que organizar isso, nós temos dentro do nosso plano de governo 30 quilômetros a mais de asfalto armado, que é aquele asfalto de durabilidade de 20 anos, para facilitar, para não ter manutenção a cada 2 meses ou a cada eleição, né, que é o que a gente vê na prática, para que o trânsito funcione, as ruas estejam melhor pavimentadas e botar a inteligência de trânsito aí em cima, botar a engenharia de trânsito para funcionar, para ter rotas alternativas, para ter possibilidades das ruas laterais serem utilizadas, para melhorar essa fluidez do trânsito, porque uma coisa é fato, a frota de veículos não vai diminuir, a tendência é só aumentar, assim como a população. E nós temos uma avenida central, que é a Getúlio Vargas, estreita, né? Então nós temos que pensar alternativas para chegar em novos caminhos, e aí tem que botar de novo a engenharia de trânsito para funcionar e para trabalhar de verdade. Bom, Obrigada. já que tu falou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta que é minha, né? E depois vou fazer uma do Bruno Nério, o cara fez algumas perguntas interessantes. Por exemplo, quer ver? Eu acho um absurdo aquela ponte da Gleba não ter duplicado. Douglas, o meu sítio corta uma sanga aqui. Eu fiz com o meu pedreiro, cara. A gente fez uma ponte aqui. Só não passa o carro porque ela tem 1,5 m. Mas meu filho sempre passou com a moto. A gente fez 12 metros de ponte. Cara, é uma coisa tão simples, os caras não fazem. Olha, se me desse o cimento concreto, o engenheiro eu fazia. Eu não estou exagerando de tão simples que é. Sabe o que eu vejo? Má vontade. Primeiro vou fazer a pergunta do Bruno Nery por respeito, mas depois vou fazer a minha, porque eu tenho uma pergunta interessante para Alvorada. Douglas, tu tem alguma projeção de quanto tempo vai levar até arrumar a casa, entre aspas? A Apolo demorou 3 anos, pelo visto. Não. Arrumar a casa, nós temos que começar a arrumar a casa a partir do dia 16 de novembro, que é já montar o gabinete de transição, chegar lá no prefeito, começar a se apropriar dos dados da prefeitura e governar de verdade, sem desculpas, sem reclamações, sem dizer que o governo A, B, C deixou pepino para trás. Tem que saber a realidade, tratar com transparência com a população, mostrar o que dá para fazer, dizer o que não dá para fazer e o porquê não dá. Eu acho que essa é a forma de arrumar a casa. É ser transparente com a população. Porque eu tenho convicção, Max, e o Bruno, né? Bruno Nery. O Bruno Nery, que quando um gestor trabalha com verdade e transparência com a população vai entender os porquês não. É que nem dentro de casa, né? Eu, quando era piá, meu pai dizia, isso não dá, por quê? Porque não. Por que não? Mas ele me explicava os porquês não. Né? Porque não tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque tu não merece. Né? Com uma cidade, o gestor tem que dizer o porquê que não dá para fazer, o porquê isso, porquê aquilo, mas com transparência. E eu acho que isso que falta um pouco, aliás, eu acho que falta muito por parte das administrações que pouco dialogam, ficam engastelados dentro do gabinete, não conversam com a cidade. Por isso que a gente tem um plano, Max, de poder estar em permanente contato com a população. Vamos pensar que vamos fazer um exercício aqui.
Num sábado, final de mês, o prefeito e o seu secretariado sentaram numa associação de bairro e ouvir a população, dizer para a população o que está fazendo, dizer os próximos passos da sua gestão. Isso é trabalhar perto das pessoas, perto da cidade, perto da população, para exatamente ter uma relação próxima com a cidade. Mas eu tenho convicção que o que a gente preparou para a cidade vai mudar de verdade o rumo da Alvorada. A gente vê exemplos aí afora que quando a gestão acerta a mão, a cidade começa a prosperar. Eu sempre dou um exemplo, e aí trago de novo o secretário Rodrigo Lorenzoni, que o Rio Grande do Sul está discutindo a reforma tributária. Perfeito. Ele me disse, numa reunião que eu tive com ele, disse: Douglas, tu não faz ideia da quantidade de empresas que estão sondando o Rio Grande do Sul só porque o Rio Grande do Sul está pensando em se organizar. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa em Alvorada. A partir do momento que nós mandarmos essa mensagem, tanto interna para o cidadão alvoradense, quanto externa para o mercado investidor, quando eles sentirem que a cidade está se organizando, Sim. as coisas começam a fluir, a cidade começa a fluir. E Alvorada, eu tenho dito, nós temos um grande problema estrutural, que é a questão das cheias, que é uma obra cara, complexa, que não se resolve do dia para a noite. O resto é planejamento e gestão. É planejar as ações da prefeitura, é gastar bem o dinheiro, é saber onde gastar, e é isso que a gente vai fazer, para mostrar o trabalho, e o trabalho vai aparecer. Bom, então, o Bruno Neri respondendo para Lucimar e para o Douglas, né? Para todos. Eu passo ali todo dia, sincronizar as sinaleiras com as da Baltazar já é um grande começo. Respondendo para vocês. Então, a minha pergunta é a seguinte: a gente conhece, a gente teve a oportunidade, minha esposa, de conhecer muitos países, conhecer a Europa, conhecer, enfim, muitos lugares do mundo, inclusive Israel. A gente conhece muitas outras cidades do Brasil e a gente vê que o centro das cidades, não importa o tamanho, eles verticalizam. E o cara que é sábio, ele não só verticaliza, mas ele abre grandes avenidas porque atrai, né? Quanto maiores as avenidas, mais isso cresce. Essa é a minha pergunta, Maximiliano, né? Se tu tem um plano, por exemplo, de abrir mais a Baltazar entre 44 e 52, abrir mais ainda, que a gente sabe que as calçadas são grandes, tem aquele canteiro central, e verticalizar, quando eu digo verticalizar, é DHX, assim, ó. Fazer com que a nossa cidade, quando as pessoas entrarem daqui 4 anos, dizer: meu Deus, mas aqui é Alvorada? Tu pensa nisso? Sem dúvida, a gente vai ter uma discussão agora no próximo ano do plano diretor da cidade, né? E esse é um debate que está quente. E eu digo, Alvorada, ela é uma cidade que, ela territorialmente, ela é uma cidade grande. Ela tem 72 quilômetros quadrados, sendo que 20 é banhadão. Então, nós temos 52 quilômetros de cidade de verdade. Então, nós só temos um lugar para crescer, que é para cima. Mas eu alerto, que posição maravilhosa nós temos. Né? Não, sem dúvida. Nós temos uma posição geográfica grudada a Porto Alegre, que é uma grande capital, e próxima a Viamão, Gravataí. Não, a gente é privilegiado. Então, o que acontece? Colado em Porto Alegre, né? Tem muita cidade, tem muito empreendedor que quer vir para Alvorada. Mas o que tem Alvorada? Fama, má fama. E nós temos que mudar isso. E como é que a gente muda? Parar com os votos viciados, parar com os CCs, parar com aquele aprisionamento dos CCs, porque eles são prisioneiros. São pessoas que acabam forçando a família em 4 anos eles ter que irem para a rua e pedir, por favor, para a vaga deles. E o que acontece? Sempre as mesmas pessoas administrando essa cidade. E ela só não vai para frente pela administração. Porque pessoas têm, trabalhadores têm, pessoas dispostas a abrir negócios, né, Max? Meu Deus, conheço muitos. Muitas pessoas que querem realmente evoluir, né? Pessoas que querem trabalhar em Alvorada. Nossa, quando eu fico sabendo de uma vaga de trabalho e eu compartilho no Face, é a mais comentada, é a mais compartilhada, é a mais, assim, coraçõezinhos. Por quê? Porque o pessoal quer emprego e eles querem emprego na cidade. Por quê? É uma hora e meia para sair, 1h30 para voltar. Isso se não chover, né? Mas são 3 horas todos os dias botado fora. Então, eu, como empreendedora aqui em Alvorada, falo, alerto. O funcionário que eu tenho aqui, é alegre de não ter que subir dentro de um ônibus.
eu não vou falar mal da empresa ou qualquer coisa, é que realmente nós não temos uma estrada muito boa. Eu, sinceramente, se Soul sair, não sei quem é que vem. Quem é que vai querer pegar esse pepino? Eu tenho, assim, eu tenho consciência que eu destruo meu carro, que meus veículos também são destruídos pelas ruas que nós temos, né? Então, assim, nós precisamos de respeito pela nossa cidade também. E a gente não está tendo. A gente não está tendo. A gente precisa amar a cidade. A gente precisa ter orgulho, né, de usar a placa de Alvorada, que o pessoal acha que a gente não gosta. Eu adoro a minha placa de Alvorada. E agora ela é azul. Mas eu te digo assim, em cima do que a Lucimara falou, Douglas, eu tenho conhecidos que se tiver um plano assim de crescimento, os caras se atiram para investir nessa avenida. Eu quero dizer uma coisa bem clara aqui, Max, Lucimara, doutor, e tu que está nos assistindo. A partir do ano que vem, eu lá na prefeitura, eu quero que as empresas venham para cá. Eu quero que as incorporadoras venham para cá. Eu quero ser um prefeito que vou receber todos de portas abertas, porque Alvorada tem que se desenvolver. Alvorada tem que ter prédio, tem que ter desenvolvimento, tem que ter empresa, tem que ter emprego. Essa cidade tem que pulsar. A gente vê Gravataí, Cachoeirinha, Esteio, todas elas pulsando, e Alvorada parece estar sempre igual, sempre naquele marasmo. Aí quando esses dias eu cheguei numa casa, que é difícil eu sair do sério, mas eu saí um pouco. Quando a pessoa me disse assim... mas agora pintaram o cordão e começaram a recolher o lixo. Eu falei, mas isso é muito pouco. Isso é o básico, isso é o mínimo. Isso é essencial. Passar patrola. Nossa, eu acho nós temos que ter uma cidade pulsando, uma cidade... E como tu disseste, Lucimara, o Apolo e a Estela sempre alegaram que a Alvorada não crescia porque era muito perto de Porto Alegre. Eu estou dizendo ao contrário. Nós somos privilegiados por sermos próximos de Porto Alegre. Nós temos que trazer mais coisas. Nós temos que nos beneficiar dessa proximidade. Dizer, não vai para Porto Alegre, Alvorada é pertinho, vem para cá. Né? Então, essa proatividade, essa boa vontade que tem que se ter lá na prefeitura. E, lamentavelmente, a Estela e o Apolo não tem. A Estela está preocupada com o partido, em resolver os problemas do partido dela. O Apolo já passou. Lamentavelmente é isso. É a grande verdade. Foi delegado lá atrás, eu respeito a história dele, respeito pessoalmente a história dele, a trajetória dele, mas... Alvorada precisa de mais. Alvorada precisa de um governo, de uma gestão que entregue mais resultado para a sua gente, para o seu povo. Alvorada não pode ficar parado no tempo. Não pode ter obra na cidade 3 meses antes da eleição. Tem que ter um governo de 4 anos. As pessoas não vivem só no período de eleição. As pessoas vivem permanentemente na cidade. E nós temos que ter um governo de verdade, um governo que resolva e atenda às suas demandas. Obviamente, a gente não tem solução para todos os problemas, a gente não vai resolver tudo em passe de mágica, não tem salvador da pátria. O que tem é gente comprometida em mudar essa cidade, em mudar essa realidade. Eu sempre digo um negócio, eu moro em Alvorada, eu trabalho em Alvorada, eu estudei nas escolas daqui, minha família é daqui, meus amigos são daqui. Eu tenho um maior interesse em ver esse lugar melhor. Porque se tem uma coisa que o coronavírus nos ensinou, é que o quanto a gente precisa um do outro. Verdade. Uma coisa que começou lá, numa caverna na China, mudou a nossa vida aqui em Alvorada. Então, o que tu faz aqui na tua casa, Max, reflete lá na minha. Afeta, né? Então, o quanto é importante a gente viver em comunidade, entendendo que a gente precisa um do outro. E a política, o poder público tem que fazer a sua parte para melhorar a vida das pessoas. E é isso que, lamentavelmente, a gente não vê. A gente vê as administrações deixando o povo os problemas da cidade lá em 2º, 3º, 4º grau de prioridade, quando deveria ser a primeiríssima. Aliás, quem não tem espírito público nem deveria estar na política, nem deveria estar lá na prefeitura. Quem está pensando em si, quer ficar rico, abre uma empresa. Perfeito. Faz como tu fez. Abre uma empresa, monta o seu negócio e vai. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso. Agora é bastante. Agora, quem tem espírito Não público... dorme. Exatamente. Quem tem espírito público tem que pensar no todo. Tem que pensar na sociedade, tem que pensar na realidade, na cidade que ele vive. E eu quero ser um prefeito para mudar virar essa chave, sabe? Virar essa chavezinha que está tanto tempo, passou da hora já, né? Já estamos atrasados. A Alvorada está parada na década de 80, 90 e a gente não pode aceitar mais isso. Então eu quero te pedir mais uma vez, deixe teu joinha aí, dá um like ali para nós, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir as respostas do Douglas. Vou passar a pergunta para o Dr. Fábio e vou pedir que nosso tempo não vai ser tão longo hoje, porque o Douglas tem agenda, que a gente seja remido nas nossas perguntas. Amém?
Certinho. Doutor Fábio. Douglas, só fazendo um adendo àquela pergunta e resposta do Bruno, acho que foi ali, sobre arrumar a casa, né? Com a experiência que eu tenho também no setor público, eu trabalho 20 anos no setor público também, eu sou funcionário de Porto Alegre, professor de Porto Alegre, e arrumar a casa não quer dizer impedir de reformar a casa. Não impede. E por que eu estou falando isso? É porque eu já estou, de certa forma, apontando uma mira para o Douglas. Porque nós vamos te cobrar depois do dia 15. Nós vamos te cobrar. Porque aquela velha desculpa de que, olha, me deixaram uma prefeitura falida, eu não posso fazer nada. Quem conhece o setor público sabe que pode, sim. Tu podes fazer. Tu podes trazer mais o investimento. Tu podes ampliar a casa arrumando ela. Mas a minha pergunta é sobre transporte público, porque é um dos grandes problemas que nós temos em Alvorada. Os contratos e a própria estrutura de transporte público em todo o Brasil, veja, no Rio Grande do Sul, é muito antiga, não é mais, está totalmente desatualizada essa questão de concessão, de contrapartida, enfim. O que tu tens assim de projeto para ver, para o nosso transporte público? Porque eu digo para vocês, eu ando de ônibus em Alvorada. Eu não me preocupei em comprar carro ainda, eu ando de ônibus, sinto na pele como está funcionando isso, e inclusive até o Uber hoje já está ficando difícil em Alvorada. Até o Uber estamos tendo dificuldade. Então, quanto a essa mobilidade do povo, o que tu tens para nós? Primeiro, doutor, mudou. Essa questão do transporte coletivo mudou o perfil, tu alertaste bem, fizeste bem essa referência. Há 20 anos atrás era uma coisa, hoje, com o advento dos aplicativos, das isenções, do perfil do usuário, esse sistema mudou. Vai ter que se reinventar para poder prestar o bom serviço. Né? Eu brinco que a Val, aqui a empresa municipal, ela se tornou a Kodak. Lembram lá da Kodak, que era a empresa de fotografia? Antes você tinha que ter uma máquina fotográfica, mandava revelar as fotos. Né? Hoje nós temos uma máquina fotográfica no telefone, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem. Nós precisamos entender que mudou o cenário, mudou o perfil do transporte coletivo. Nós temos e nós vamos fazer uma discussão para abrir uma nova licitação já com um novo modelo, propondo um novo modelo para a utilização de vans e micro-ônibus em horários intermediários. Em horário de pico, claro, a gente necessita do ônibus de 50 lugares, mas nos horários intermediários de menor fluxo a gente pode utilizar vans e micro-ônibus para poder manter um preço de qualidade com um transporte também de qualidade. A gente não adianta ter um ônibus grande, né, um carro grande, mas prestar um péssimo serviço para a população. Nosso foco sempre tem que ser entregar bons serviços para a cidade, para os usuários do transporte coletivo. E nós temos muita convicção que esse novo modelo de transporte público que nós iremos propor para a cidade vai ser bem aceito, a gente vai conseguir achar um ponto de equilíbrio para achar bom serviço, preço justo e qualidade. Perfeito. Lucimara. Saúde. O problema da nossa cidade, hospital. Parece que existe uma cartilha que eles têm que seguir, que tem que fazer as pessoas esperar absurdos, né? Ou até a pessoa desistir. Tem alguma forma de mudar esse atendimento? Porque é isso que eles estão fazendo. Eles torturam de tanto esperar até a pessoa ir para Porto Alegre ou outro lugar. Perfeito. Ou, né, morrer mesmo. Simara, eu sempre digo que eu sempre dou um exemplo visual, né? As pessoas que estão nos vendo do sistema de saúde do município. A pirâmide da saúde deveria ser assim, né? Ela está assim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas pararam de ir no posto, porque o posto não funciona, começaram a superlotar o hospital. Tanto que a gente tem um dado que 40% dos atendimentos realizados no hospital poderiam ser resolvidos no posto. Por isso que o hospital superlota e acaba prestando um serviço de má qualidade para a nossa população. O que nós temos que fazer? Inverter essa base da pirâmide, botar as coisas no seu devido lugar. Então, nós vamos fazer o posto de saúde voltar a funcionar, né? Com atendimento humanizado, a consulta, o diagnóstico e o tratamento lá no posto. E a gente vai buscar descentralizar a farmácia municipal para devolver o remédio lá no posto, né? Porque hoje a farmácia central é uma coisa
sem lógica nenhuma, né? E cara, porque é alugado aquele porque prédio. as pessoas têm que vir para o centro da cidade para pegar o remédio, sendo que elas moram no bairro, né? Não, tu pode ter uma unidade da farmácia no centro, mas tu tem que ter lá nos bairros, né? Para poder atender bem a população. Então nós vamos descentralizar a farmácia. Nós também temos o projeto de ampliar alguns postos de saúde até as 24 horas, porque após as 17 horas a gente não tem opção de saúde a não ser o hospital, e aí de novo superlota o hospital. Então essa opção de nós termos atendimento de algumas unidades até meia-noite, eu brinco que é o posto do trabalhador, porque se tu não tem um problema tão grave, tu pode ir na unidade básica para ser resolvido. E aí, Simara, como tu sabes, o Hospital de Alvorada não é gestão do município. É do Instituto de Cardiologia junto com o governo do estado. Qual é o papel do prefeito? É cobrar. É relacionamento, primeiro relacionamento com o hospital e cobrar que o hospital entregue um bom trabalho, um bom serviço para a população. Mas eu sempre digo, para eu poder cobrar, eu primeiro tenho que fazer bem feito o meu tema de casa. Né? E o nosso tema de casa é organizar o serviço primário, o atendimento primário, o programa Saúde da Família. Hoje a gente tem um déficit de 18 equipes, nós temos um déficit de 8 unidades básicas de saúde. Então nós temos que organizar a casa para poder chegar forte lá no Hospital de Alvorada, para a direção do hospital, no governo do estado, para que atenda com qualidade a nossa população. Nós temos também dentro do nosso plano de governo a possibilidade de estabelecer convênios com hospitais e clínicas privadas para poder zerar a lista de consultas, exames e cirurgias. Hoje, com a alteração da legislação lá em 2015, as emendas federais e os recursos federais que antes eram permitidos apenas para compra de equipamentos e para compra de estruturas ou para construção de estruturas, hoje pode ser gasto no custeio. Então, nós podemos muito bem pegar uma emenda ou um recurso federal e comprar cirurgias, comprar exames, comprar consultas. Uma tomografia. Exatamente. E aí, tu pode estabelecer convênios com instituições privadas para resolver o problema. Vai ser extraordinário, né? Então, é pensar fora da caixa, né? Que hoje, lamentavelmente, a nossa prefeitura não pensa, tem uma limitação nisso. A cobrança não é só do prefeito. Os vereadores poderiam ir, né, sem dúvida. dentro Esse é um desses papel postos fundamental. de saúde e fiscalizar. Sem dúvida. Que nós temos um caso bem próximo, né? Seu Daniel Bordim tentou entrar e não conseguiu fiscalizar, né? Por quê? Porque ele não é um agente. Mas não mesmo é assim, né? eu penso que ele, como um contribuinte, um morador de Alvorada, os caras não deixar entrar é um desaforo, né? Mas Pô, é cara, porque tu que mantém, sabe? quem deve tem medo. É um desaforo. Mas a ideia dessa, por exemplo, cabe se uma tomografia, né? Pô, vai ali acho que é Rádio Imagem, não? Eu fiz ali. Claro, se a prefeitura firmar parceria com várias, o custo vai lá embaixo. É tão simples, né? Não é fácil, mas é simples. E aí o que acontece? Tá aí os vereadores na campanha na rua prometendo asfalto, criação de postos de saúde, onde eles não têm essa capacidade, eles não têm esse poder de fazer. Tem uma que eu vi que prometeu até uma criação de uma secretaria. Eles não têm essa Imagina criar uma secretaria, uma vereadora. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor, povo de Alvorada, acordem. Só pra se despertar. Tá? Né? Eles fiscalizam o prefeito e o serviço público. É isso a função deles. Bom, se os vereadores atuais da cidade de Alvorada fiscalizassem o prefeito, nossa cidade não era esse caos. Eu quero te fazer uma pergunta, então, aqui de uma pessoa, Nicolas Paraboa. Douglas, espero que trabalhe para retirar os embargos do shopping. Absolutamente toda a população pede para o término da obra, trazendo emprego e prosperidade para a nossa cidade. Tu tens o meu voto, o meu e da minha família. O que tu fala sobre os embargos do shopping? O que foi feito com o shopping de Alvorada, na minha avaliação, foi um crime. Né? Uma obra que deveria estar gerando já, desde 2016, 3 mil empregos para a nossa gente, está lá parada por causa de uma visão míope do governo petista e pela negligência do governo do Apolo, que não teve o menor interesse em buscar entender o que estava acontecendo. Como eu estava falando no início, nós temos que ter boa vontade com aquele que investe, ainda mais alguém que investe para gerar 3 mil empregos na cidade. Né? E são 3 mil empregos que diretamente interferem na vida de 10 mil pessoas, se a gente for contabilizar a família das pessoas. E eu sempre digo, um shopping numa cidade, ele se torna tem uma cancela imaginária na entrada da cidade, que as pessoas param de sair para consumir, param de sair para
para Verdade. ter entretenimento, param de sair para fazer alguma atividade de lazer. Então o shopping se torna isso e concentra a receita interna. E sem falar do impacto no médio e longo prazo, porque eu sempre dou um exemplo, claro. Quem conheceu, eu já tenho 34 anos, então eu tive a oportunidade de conhecer o Iguatemi há 20 e poucos anos atrás. O Iguatemi era um shopping no meio do Mondemato. Hoje é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, porque o shopping levou desenvolvimento. O nosso shopping de Alvorada vai ser a mesma coisa. Quando Valorização. aberto, vai desenvolver toda uma região, toda aquela parte da cidade, e vai ser muito importante para a cidade. Então o shopping, eu tenho dito por onde eu vou, que o shopping ele é uma obra 100% privada, não tem nenhum real público, mas ele é um projeto de cidade. Porque eu tenho plena convicção que o shopping de Alvorada aberto, quando ele for aberto e será aberto, se Deus quiser, ele vai ser um alavancador do nosso desenvolvimento. Eu tenho plena convicção. Alvorada será uma antes do shopping e será outra depois do shopping. É verdade. E usando aquela ideia de que Alvorada, a entrada de Alvorada e a Baltazar, na Zona Norte, as pessoas que não conhecem Alvorada se confundem de tão próximo. As pessoas da Zona Norte virão comprar em Alvorada, né? Então a gente para de sair e volta. Tem uma perguntinha aqui é de um amigo nosso, Bruninho. Claro, queridão. Estive com Uma ele. clínica de fraturas não temos, né? Não temos. Como podemos? Temos que viajar quebrado até Viamão. Ou pro Cristo. É uma vergonha, né? É uma Não ter vergonha. traumato em Alvorada. É uma especialidade. Imagina com uma criança, tu não tem para onde ir. Não, isso é um absurdo. O município teve ali o IOA, tinha ali antigamente, se perdeu isso. É o que eu digo, o Alvorada ele é um município autônomo e deveria ser tratado como tal, ou seja, deve ter todos os seus serviços aqui em Alvorada. Não faz sentido, imagina, vamos pegar um exemplo, assim, se em Porto Alegre não tivesse uma tomografia, tem que ir para São Paulo para fazer. Alvorada tem que ter todos os seus serviços aqui. E aí entra de novo o papel da gestão em provocar iniciativa privada para vir empresas para cá, para dizer, eu tenho uma demanda lá de X, não sei o que lá. Daqui a pouco interessa o mercado e as empresas começam a vir, as clínicas começam a vir. Perfeito. Mas aí é o papel também do prefeito em fustigar isso, em dizer. Mas hoje eu sempre digo, e que pena que o Paulo não foi no debate, porque essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer a ele. Se ele fosse contratar um médico especialista ou comprar algum tipo de equipamento para fazer algum exame, qual seria? Eu sei a resposta, ele não saberia dizer. Porque o município de Alvorada e a Secretaria de Saúde não faz esse tipo de relatório. Nós não sabemos quantas consultas a gente tem por ano, a gente não sabe quais exames a gente faz, quantos exames a gente faz por ano. Isso ajuda a gestão a comprar medicamentos, ajuda a gestão a contratar médicos, ajuda a gestão a direcionar recursos. E isso, doutor Fábio, é organizar a casa. É ter a tua casa organizada exatamente para tu poder depois chegar no mercado e dizer, olha, nós temos lá uma relação de raio-x, nós precisamos de fazemos tantos raio-x por ano. Não te interessa vir para cá? É isso. E essa visão que nós temos que ter lá na prefeitura. Às vezes, tu construir uma clínica na nossa cidade, deve ser muito cara, mas aí vai dar exatamente, convênio com a prefeitura, parceria, porque realmente é uma estrutura muito cara para se manter. Mas aí vai das parcerias. Outra coisa, nós não temos praças, nós não temos quadra de esportes, nós não temos nada. O que custa fazer um projeto que auxilie um empresário a patrocinar essa praça? Nós temos isso contemplado dentro do nosso plano de governo, Lucimar, que é exatamente isso. As pessoas que adotarem espaços públicos vão ter desconto tanto de ISS quanto de IPTU. Né? Porque hoje na cidade, nós conhecemos a cidade, já existem as pessoas que cuidam sem benefício nenhum. Né? Mas se tu te dá ainda mais esse benefício, a gente pode usar áreas aí que estão verdadeiros lixões e revitalizar para o uso da comunidade. Né? Então, por isso que a gente botou dentro do nosso plano de governo esse incentivo fiscal para que as pessoas se motivem a manter ali uma área pública, manter ali um espaço preservado e que tenha uma função para a sociedade. Né? Parabéns. Então, a nossa live chega ao fim essa noite. O Douglas tem compromisso agora.
E então eu vou pedir as considerações finais do Dr. Fábio da Lucimara e depois do Douglas. Lucimara, à vontade. Ai, não. À Vai vontade, tudo pode bem. iniciar. Bom, obrigada pela participação, Douglas. Obrigada pelas perguntas. Desculpa, eu sou nova, né? Não conseguia ler, dar atenção, ouvir, mas agradeço, tá, o convite aqui do Max, né? Perfeito, E foi uma honra. muito obrigada mesmo pela participação. Desculpa qualquer coisa que tenha feito alguma coisa errada. Imagina, foi excelente. Então, tá. Dr. Fábio. Bom, poderíamos ficar aqui até às 5 da É, manhã amanhã. perguntando e falando, né? Mas Ia temos faltar que... coisa Ia ainda. faltar coisa ainda, porque o assunto aqui nos contagia mesmo. Mas muito obrigado, Douglas, mais uma vez, pela tua postura, por ter nos atendido, tá? Obrigado, Max. Obrigado, Lucimara, também. E obrigado a todos vocês que compartilharam e participaram junto conosco aí, tá? O recado, né, Douglas, que eu tenho para dar pessoalmente para ti é que a partir do dia 15 nós estaremos lá te cobrando, tá? Então eu já tô também acreditando que tu serás Profetizando a eleito, vitória. profetizando a vitória. Nós estaremos dia 16 lá te cobrando, tá? Amém. Muito obrigado. O peso vai ser forte, né? Douglas. Max, Lucimara, Dr. Fábio, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que, como eu disse no início, o papel de todo e qualquer homem ou mulher que decide entrar para a vida pública é ser transparente. Eu quero voltar aqui como prefeito para poder estar debatendo, construindo, explicando coisas, porque acho que esse é o papel de quem deseja governar a cidade. A gente está exatamente a menos de 5 dias para decidir o futuro da cidade dos próximos 4 anos. Aí eu quero falar agora contigo, que está nos assistindo aqui, nós temos mais de 70 pessoas nos acompanhando. Tu que está indeciso, tu que porventura tem um outro candidato. Eu quero dizer que a gente tem um projeto de uma mudança real para Alvorada. A gente construiu o nosso plano de governo, ouvindo as pessoas, andando por os 4 cantos de Alvorada. E eu quero te dizer, não posso olhar no teu olho, mas pense que eu esteja. Quero te dizer, olhando nos olhos, que eu estou pronto para ser prefeito dessa cidade. A cidade que eu amo, a cidade que eu escolhi ter minha família, a cidade que eu escolhi investir, porque eu quero ver a Alvorada diferente. Eu quero ver a Alvorada melhor. Lá no domingo a gente vai ter 3 botões bem claros lá na frente da urna. Um para ficar parado no tempo, de um governo que não está sendo bom para a cidade. Um governo inchado, para a companheirada, que não atendeu às demandas da cidade. Um botão para voltar a um passado que também não foi bom. Um passado cheio de problemas, com problemas de corrupção, com tudo isso que aconteceu no país, nós não queremos mais aqui em Alvorada. E o terceiro botão para andar para frente. Com um grupo diferente, pessoas preparadas, que estão de verdade motivadas e com sangue nos olhos para mudar a nossa realidade, para construir um novo caminho para Alvorada. Eu quero ser o prefeito que coloca Alvorada nesse novo caminho, na rota do desenvolvimento, dos empregos, da saúde, de uma cidade que funcione de verdade. Eu espero voltar aqui, quando for eleito, depois de que estiver saindo da prefeitura, e poder bater no peito e dizer que a gente fez algo de bom pela nossa cidade. Que a gente volte a ter orgulho de dizer que mora aqui. A gente tem muita gente indecisa, Max. A gente recebeu hoje uma pesquisa interna que não pode ser divulgada, mas tem um bom número de pessoas que estão indecisas. Eu quero te pedir esse voto de confiança. Vem com a gente. Vamos mudar junto essa cidade. Esse projeto não é do Douglas, não é do Max, não é do MDA. Esse projeto é de Alvorada. É para ti, alvoradense, que a gente quer construir esse novo governo, esse novo jeito de governar, para que a Alvorada mude de verdade. Domingo, vamos de 25 e vamos fazer a verdadeira mudança. E para dizer mais um dadinho da pesquisa, que eu não posso divulgar os números, mas ó, cabeça a cabeça, viu? Que maravilha. Que notícia boa. Então aqui nessa noite a gente encerra, nessa noite de terça-feira, nas vésperas da eleição, domingo. O Movimento Jeito Alvorada agradece a presença do Douglas Martelo, do Dr. Fábio, do Lucimara, que desejamos que você faça uma boa escolha, que você escolha certo, que teu pensamento esteja iluminado, que domingo você pense 25 vezes antes de apertar aquele botão. E o MDA escolheu apoiar o Douglas, é a única candidatura de direita de Alvorada. Nós somos esse movimento e convidamos ele para vir tirar essas dúvidas com vocês. E nós agradecemos a tua audiência, que tu faça uma boa escolha, que a Alvorada vença no domingo, a Alvorada vença, e que eu torço para que a minha família, que o Douglas seja o prefeito na segunda-feira. E agradecemos pela tua audiência nessa noite e que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Muito obrigado, uma boa noite.